Meus queridos amigos, e não há título mais adequado para saudar a todos os que estão à mesa me honrando com as presenças, mas principalmente os que estão na plateia, porque mesmo os que nunca se tinham visto antes, ao sair desse evento serão grandes amigos, porque partilharam, e já que vou falar em direito imobiliário, partilharam um grande condomínio de sonhos, esperanças, mas também de algumas angústias. Não é por mero dever protocolar que faço questão de agradecer ao desembargador Marco Aurélio, a quem me ligam profundos laços rubro-negros de amizade, e laços rubro-negros são muito mais profundos em termos de amizade, né, de me permitir inscrever meu nome para sempre na história desse Fórum Permanente de Direito Civil da Emerge, que obviamente será vitorioso, e eu estou agora inscrito na sua história por ter participado do seu primeiro evento. Também quero agradecer a oportunidade de uma peregrinação sentimental pelo meu passado. Como é bom sentar de novo na mesma mesa ao lado de Sérgio Cavalieri. Recíproca e verdadeira. E por quê? Porque quando saiu o Código do Consumidor, em 1990, eu e Sérgio nos apaixonamos pelo Código. Alguns colegas disseram, vocês têm um péssimo gosto, apaixonaram-se por uma mulher muito feia. Amante. E nós dissemos, mas você ainda não percebeu a sua beleza interior. E aí peregrinamos pelo Brasil para falar sobre o Código do Consumidor, recém-nascido, para destacar as suas conquistas, entre elas, e como nós falamos nisso, a responsabilidade objetiva. E o Código foi o introdutor da responsabilidade objetiva na nossa ordem jurídica. Capanema, como é que nós éramos chamados? Dupla Cacá. Mas eu ia contar uma melhor ainda. Dois episódios. Pernambuco. Íamos ser apresentados pelo mestre de cerimônia, e que disse assim, hoje vamos ter a honra e o prazer de ouvir dois grandes desembargadores do Rio de Janeiro, o desembargador Silvio Cavalieri e Sérgio Capanema. Aí foi aquela risada geral, como aqui. E quando chegou a minha vez de falar, eu disse, eu quero cumprimentar o mestre de cerimônia, que eu nunca vi uma apresentação tão inteligente. Ele perdeu o cargo. Pois é, ele conseguiu mostrar que nós estamos tão identificados que tem mesmo que trocar os nomes. Quando terminou o evento, ele me procurou e disse, desembargador, muito obrigado, o senhor salvou o meu emprego. E o outro episódio também foi nesse mesmo... Esse evento estava marcado, foi quando fomos apresentados ao presidente do Tribunal de Pernambuco. Era um desembargador gordo, e aí, com indefectível terno branco, né? E aí ele, por delicadeza, perguntou... Ele não tinha a menor ideia do que a gente ia fazer lá, mas ele perguntou, os senhores vão falar sobre o quê? E o Código, repito, era muito criticado no início, né? Aí nós vamos falar sobre o Código do Consumidor. Lembra? Ele fez assim, não se preocupe, enquanto eu for presidente, esse código não entra aqui. Lembra-se, Cavalieri? Cavalieri olhou para mim e murmurou assim, Capanema, vamos fazer um habeas corpus preventivo que a gente não vai sair daqui. Olha, eu nunca fiz uma palestra tão recheada de data vênia. Apesar das respeitabilíssimas opiniões em contrário, equivocadas, né? Então, meus amigos, esse convite me permitiu isso, né? Reviver esse passado quase heróico. Quero também falar alguma coisa. Cada um contou a sua pequena história da convivência do Caio Mário. Eu vou contar a minha, Tônia. Eu estava recém-formado e já me encaminhava para o direito imobiliário e havia acabado de sair a Lei 4.591, a Lei Caio Mário até hoje. E havia lá o artigo 63,
que dizia que a unidade do condômino inadimplente podia ser levada a leilão extrajudicial pela comissão de representantes. E aí dizia, se na segunda praça não houver licitantes, o condomínio poderá adjudicar a fração. Meus amigos, isso criou a seguinte questão. O condomínio não tem personalidade jurídica, tanto voluntário quanto edilício. E aí se perguntava, será que o professor Caio Mário finalmente adotou uma corrente que atribuía ao condomínio, pelo menos edilício, personalidade jurídica? E por quê? Porque se ele não tem personalidade jurídica, ele jamais poderia adjudicar e se tornar proprietário de uma unidade. Né? Então, como o Caio Mário disse, poderá ser adjudicado. Então, isso causou uma grande dúvida. E aí, programaram um congresso, né, não me lembro bem, não foi no Rio de Janeiro, sobre a Lei 4.591, que tinha acabado de nascer. E, obviamente, quem ia falar, o professor Caio Mário. Eu me desloquei do Rio de Janeiro para participar desse congresso, sentei-me lá e comecei a ouvir a palestra de Caio Mário. Quando acabou, vieram as perguntas. Eu nem me levantei. Advogado recém-formado, eu tinha até medo. É o temor reverencial daquele tempo pelo aluno ao professor. Hoje agride o professor, né? Faz comentários desabonadores sobre a profissão da mãe do professor, né? Mas naquele tempo eu tinha temor, não vou me levantar com 2 anos de formado para me dirigir ao professor Caio Mário, né? Ele vai dizer, senta aí, menino, não lhe dei confiança. Mas, felizmente, tinha um advogado mais velho que fez a pergunta que eu queria fazer. Professor Caio Mário, o senhor, afinal, reconhece a personalidade jurídica do condomínio edilício? Naquele tempo não era edilício, condomínio especial, né? Por esse artigo. E eu imaginei que o professor Caio Mário ia dar uma explicação de pelo menos 30 minutos, né, sobre a personalidade jurídica. Fiquei perplexo e foi uma das lições mais importantes da minha vida profissional, quando ele, com a sua simplicidade, Tânia, virou-se e disse o seguinte, não, o condomínio não tem personalidade jurídica, isso foi um ato falho meu, o que eu quis dizer foi os condôminos poderão adjudicar. Ou seja, ele confessou com a maior tranquilidade um erro, né? Um ato falho, referindo-se a condomínio, quando na verdade queria falar os condôminos. Então, Tânia, essa é a história que eu queria contar do professor Caio Mário. Só os gênios realmente conseguem ter essa simplicidade. Ele citou aí o nosso ministro. Quanto é aquela do ministro, quando você falou do Código Civil? Qual? Do ministro... Hã? Deixa eu falar. Sempre falando do Código Civil, levantou Moreira Alves. Foi... Não, essa foi horrorosa. Essa foi naqueles congressos que chamavam os notáveis, que era no Glória, né? Então tava uma mesa, né? O Najib, eu e o, se não me engano, o Fux. E o Fux era desembargador. E era desembargador. E aí, não sei quem foi, se foi o Najib que resolveu criticar asperamente a parte geral, que era da autoria do Moreira Alves. E auditório cheio, né? E ele aí falou, criticou e tal, todos os artigos. Tudo errado. Tudo errado, lamentável equívoco e tal. Juro, lamentável equívoco. Quando acabou, palmas. Aí, de repente, disse assim, pela ordem. Aí ficou todo mundo assim, a plateia estava meio mergulhada no escuro, porque a gente fica aqui na mesa iluminada. Aí eu fiquei assim, vi uma pessoa se levantar lá na última mesa, na última fila. Ele aí veio vindo, foi chegando, olha, quando eu disse, minha Nossa Senhora, é o ministro Moreira Alves. Aí eu virei e me disse, estamos perdidos. Eu não disse perdidos, eu disse uma coisa bem mais grosseira, mas que eu não vou repetir aqui. Estamos perdidos, porque é o professor Moreira Alves. Bom, precisa dizer que ele arrasou o Najib, arrasou a mesa inteira, mas eu, graças a Deus, fui incumbido de falar sobre o livro das obrigações. E aí eu aprendi a lição e comecei dizendo que o livro das obrigações nos honra, né? Poucos países conseguiram criar uma teoria geral das obrigações, como o Código Civil e tal. E aí eu fui poupado da ira santa do ministro Moreira Alves. Eu sempre fui diplomático, né? O azar foi do Najib que falou primeiro, né?
Foi uma coisa... Também quero saudar os que estão na outra sala, que aliás foram muito mais inteligentes que vocês, porque na outra sala, na minha palestra, eles podem dormir sem nenhum constrangimento, o que já não será permitido a vocês, a não ser os da última fila, mas desde que não ronquem, né? Bom, e finalmente eu separei aqui uma última observação, que é sobre o tema que me foi proposto. Aí eu comecei a perguntar, por que será que o Marquinhos me convidou para falar sobre a evolução do direito imobiliário? E também agradecer, me deixar encerrar o seminário, porque eu aprendi mais de 50 anos participando de congresso que o último palestrante é recebido com enorme simpatia e alívio pela plateia, porque sabe que o seu sacrifício está chegando ao fim. Mas por isso mesmo, o último palestrante tem que ser o mais rápido possível. Quer dizer, a sua palestra, para ser boa, tem que ser curta. E se for curta, nem precisa ser boa. E todo mundo aplaude. Então, quero lhe agradecer, em homenagem aos meus lamentáveis 81 anos, que você tenha me dado a última palestra, para grande alívio da plateia. E, finalmente, eu percebi, por que eu vou falar, eu e Cavalieri, vamos falar ele sobre a evolução da responsabilidade civil e o direito imobiliário. Porque, meus amigos, na deplorável faixa etária em que eu me encontro, de octogenário, eu acho que eu sou a última testemunha viva da evolução do direito imobiliário. Todos já morreram, meus amigos. Todos que começaram comigo já morreram. Então o Marquinhos deve ter dito, vamos aproveitar enquanto o Capanema ainda não foi matriculado na classe do professor Alzheimer, um notável professor de alemão, né? Então vamos aproveitar, porque só ele pode dar esse testemunho. E eu vou começar então pelo meu testemunho. Como vocês sabem, eu me formei já na segunda metade do século XVIII. Não, o professor Alzheimer ainda não me matriculou. É claro que eu estou falando no século XVIII, não cronologicamente, mas é que eu me formei em 1960 e, desde então, as transformações, principalmente da ordem jurídica brasileira, são tão profundas que eu, às vezes, tenho a nítida impressão que já devem ter se passado mais de 200 anos. Já que Leone falou nas famílias, Leone, eu fico imaginando se o Clóvis Bevilacqua estivesse também naquele bloco de gelo da família do Dom Sabino. Vejam que a minha cultura é eclética. Eu leio de Savini as novelas da Globo, né? Então, eu só imagino o Clóvis, né, saindo do bloco, encontra um advogado e pergunta, olha, como é que anda a família no Brasil? E aí o advogado diz assim, bom, professor, a que família o senhor está se referindo? Como a que família? Família só tem uma, família legítima, oriunda do casamento. Não, professor, o senhor está muito enganado. Nós vamos ter a família legítima, a família resultante da união estável, a família monoparental, a família anaparental, a família mosaico e a família homoafetiva. Aí eu não entendi. Homoafetiva? O que é isso? Ah, professor, tão simples. É um homem que se casa com um homem, uma mulher que se casa com uma mulher. Eu não tenho a menor dúvida que ele voltaria voluntariamente para o bloco de gelo se ainda não tivesse derretido todo. E isso mostra a evolução do direito. Por isso é que eu digo que eu me formei na segunda metade do século XVIII. E comecei a minha vida como estagiário de direito da Associação dos Proprietários e Locadores de Imóveis. Eu não tinha nenhuma preferência por isso, porque, como disse a Patrícia, todo estudante se apaixona pelo direito penal e depois se casa com direito civil. Eu não tinha o menor interesse em direito imobiliário, mas, pasmem vocês, eu me casei com 21 anos, mal feita a maioridade. Vejam a juventude como comete erros, né? Eu jamais... Aliás, eu acho uma perversidade dizer assim, o senhor está velho, mas tem uma grande vantagem, o senhor tem uma experiência da vida que os jovens não têm. Diga, e daí? Não tem mais como usar a experiência. É a mais profunda inutilidade essa experiência. Tá aí um exemplo, eu me casei com 21 anos, mas você acha que eu vou casar de novo com 80? Não tem mais oportunidade, né? Bom, mas então... Eu precisava de emprego, estava recém-casado com 21 anos e vi um anúncio no jornal. Procura-se estagiário de direito, Associação dos Proprietários. Aí bati lá, e aí fiz lá uma prova e fui aprovado e fiquei lá durante 20 e tantos anos, depois como advogado, etc.
Então, a minha preferência por direito imobiliário foi um mero acaso, né? Se eu tivesse na Associação dos Motoristas, dos Condutores de Veículos, eu ia ser especialista em direito de trânsito, né? Mas então, eu comecei lá e, naquele tempo, aliás, minha avó dizia que quando começamos a falar no meu tempo é a prova mais eloquente de decrepitude, mas naquele tempo, no meu tempo, a locação, o mercado de locação era de uma simplicidade franciscana. Para você fazer uma locação, se dirigia à papelaria da esquina e comprava um contrato de papelaria. Eram 2 paginazinhas impressas em que você apenas preenchia o nome do locador e do locatário, o endereço do imóvel e, às vezes, o nome do fiador. E aí se dizia, procurar advogado, pagar honorário de advogado para fazer locação, você bebeu, você está louco, compra ali um contrato, não tem nada mais do que isso. Essa era a locação em 1960. Pois muito bem, de 1960 até agora, e eu vou encurtar bem essa história, para alívio de vocês, nós partimos do contrato de papelaria, depois para o contrato mais sofisticado da Lei 8.245, que já procurou equilibrar o binômio ou equação econômica entre locador e locatário, e passamos hoje para modelos que no meu tempo pareceriam ter sido criados em Marte, pelo menos. Temos hoje o Built to Suit, nem tradução propriamente ainda se encontrou, locação prometida, construir para alugar. E é um contrato que, para mim, é muito caro, porque ele e o próximo que eu vou falar são os 2 contratos que desmitificaram a propriedade e mostraram que aquele mito, aquele chavão do Brasil de que a segurança jurídica e social decorre da propriedade imobiliária, esses contratos nos mostram que hoje a posse, às vezes, é muito melhor economicamente do que a propriedade. No Built to Suit, alguém que precisa de um imóvel para se instalar, o que faria no passado? Procuraria um terreno, comprava o terreno, contratava uma construtora para fazer a sua sede e com isso se descapitalizava. Tornava-se proprietário, dizia-se sede própria. Era uma expressão muito comum, né? Sede própria, para dizer que sou proprietário da sede. E se descapitalizava e podia aí quebrar logo depois. Hoje o que ele faz? Ele procura um investidor, geralmente um fundo de investimento, e diz, olha, compra esse terreno que está aqui, faça esse prédio que está aqui, já entrega o projeto, que eu lhe prometo alugar esse imóvel tão logo ele fique pronto. Quais as vantagens desse contrato? Evidentemente que para o futuro locatário, que é a empresa que precisa da sua sede, é não se descapitalizar. Ela vai receber um imóvel ao sabor das suas necessidades sem despender um centavo. Bom, e para o investidor, que vai ser o futuro locador, a vantagem é ter garantido uma rentabilidade, porque o investidor vive de aplicar o seu dinheiro e precisa, então, de rentabilidade. Então, o Built to Suit conseguiu reunir esses 2 interesses antagônicos. O mercado cresceu tanto do Built to Suit, até que os investidores perceberam que havia 2 grandes riscos pesando sobre esse contrato. O primeiro era o artigo 4º da Lei de Inquilinato, que dizia que o locatário, a qualquer momento, mesmo antes de terminar o contrato, poderia devolver o imóvel pagando multa, e a multa era sempre de 3 vezes o aluguel. O segundo artigo era 19, que permitia a cada 3 anos a qualquer das partes pedir a revisão do contrato para aumentá-lo ou para baixá-lo. E esses contratos, meus amigos, de Built to Suit só dão certo com essa seguinte equação. Primeiro tem que ser um longo tempo, para que o locador recupere o que investiu e tenha lucro. Tanto que os contratos de Built to Suit geralmente são de 25 anos e com cláusula, muitas vezes, de recondução automática. E tem que ter um aluguel que não pode correr o risco de diminuir, porque é calculado exatamente com esse objetivo. E aí, meus amigos, como esse mercado interessava ao Estado, porque gera emprego, gera impostos, o que se teve que fazer, meus amigos? Inserir um novo artigo na Lei do Inquilinato, que passou a ter o número 54A,
Aliás, eu lamentei porque a lei do inquilinato, da qual eu participei, é verdade, eu tinha um grande orgulho porque ela não tinha letra. Porque eu até digo que foi criado um novo Código de Processo Civil, não foi por nada não, é porque já não tinha mais letra para botar no artigo 475. Nós já estávamos em P, Q, e aí eu disse, agora vai ser alfa, beta, porque no brasileiro não tem mais letra. Bom, mas aí agora vem as letras, agora temos 54A. O que diz esse artigo? Primeiro, que nos contratos built to suit, só nesses, é possível estabelecer uma multa pela denúncia antecipada do contrato pelo locatário, que pode ir até a totalidade dos aluguéis vincendos. A totalidade dos aluguéis vincendos. E uma outra modificação, diz lá textualmente no 54A, que no contrato built to suit é lícita a cláusula em que ambas as partes renunciam à ação revisional durante todo o curso do contrato. Ou seja, com isso se garantia tempo suficiente para recuperar o capital investido e também se garantia a perenidade do aluguel, que seria apenas corrigido, mas nunca aumentado ou reduzido. Surgiu outro contrato, Sale and Leaseback. Repare que tudo ainda tem um nome original, porque isso tudo surgiu realmente nos Estados Unidos. O que é Sale and Leaseback? Vender e alugar. O proprietário de um imóvel que está, digamos, resvalando para a falência, e isso surgiu nos Estados Unidos com uma empresa de departamentos que estava em pré-falência, e ela não tinha mais como alavancar dinheiro nas fontes tradicionais, nos bancos, etc. Ela procurou um fundo de investimento e disse, olha, nós temos 88 lojas de departamentos nas maiores cidades americanas e nos melhores pontos dessas cidades, vale uma fortuna. O que eu estou lhes propondo? Vocês comprem esses 88 imóveis. Comprem. É um investimento maravilhoso, porque o imóvel é muito mais firme, é um investimento do que as ações, que são fluidas. E agora, nós não podemos sair dos imóveis, então imediatamente nos alugue esses imóveis. Esse fundo de investimento teve o bom senso de perceber que era uma boa ideia, até porque estava começando o governo Carter e início de inflação começou a preocupar os americanos. A inflação chegou ao astronômico patamar de 4% ao ano, o que nos Estados Unidos dá suicídio coletivo, né? Então, esse fundo de investimentos, então eu vou trocar as minhas ações por imóveis valiosos. E comprou tudo. Com isso, essa empresa recebeu uma fábula de dinheiro, uma montanha de dinheiro. E com isso, reformulou as suas lojas, modernizou o seu marketing, pagou as suas dívidas, e dessas 88 lojas, no outro dia eu li, já 30 e tantos eles já recompraram. Ela só se salvou, meus amigos, essa empresa só se salvou porque renunciou à propriedade para adquirir a posse direta. Transformou-se de proprietário em locatário. Então vocês vejam como o mercado de locação está evoluindo. E já se fala até, Ricardo Lira, no direito de superfície, do qual você foi o grande introdutor no Brasil, como sendo uma excelente ideia de aumentar a oferta de unidades. O superficiário pode construir torres e de apartamentos para alugá-los. Aí dirão vocês, mas é um suicídio econômico, porque terminado o período da superfície, ele tem que devolver as acessões feitas sem direito à indenização. Mas é claro também, meus amigos, que a equação econômica tem que ser muito estudada. Também o direito de superfície tem que ter um prazo mais do que suficiente para que ele recupere o que gastou na obra e o seu lucro. Então, eu estou citando esses 3 exemplos, e podia citar outros, em que mostra que o mercado de locação evoluiu de maneira extraordinária. Um built to suit, um sale and leaseback não é contrato para amador, meus amigos. Amador não pode fazer um contrato desse. Tem que conhecer bem a equação econômica, tem que ter uma assessoria econômica também, não apenas jurídica. Então, quanto à locação, essa foi a evolução que eu, como testemunha viva da história, presenciei. E tenho certeza, como disse Cavalieri, que daqui a pouco, num próximo evento como esse, novos modelos surgirão. E no campo da construção civil, das incorporações, quando eu me formei em 1960.
Meus amigos, naquela época havia um déficit habitacional enorme. Por quê? Porque houve um êxodo rural, um grande número de camponeses vinha para a cidade atraídos pela miragem do emprego na fábrica, que eles achavam melhor remunerados e menos exaustivos. E aqui, chegando nas cidades, a primeira coisa que eles procuravam era um lugar onde morar. Então, meus amigos, empresas desonestas, empresários desonestos e irresponsáveis começaram a lançar empreendimentos imobiliários sem a menor segurança jurídica. E muitos deles nem proprietários do terreno eram. Simplesmente anunciavam a venda, vendiam rapidamente as unidades a infelizes incautos, não tinham título de propriedade, não apresentavam certidões negativas, não havia projeto do edifício e começava a construção. Alguns nem começavam, mas geralmente começavam, iam erguendo a estrutura. E no meio paravam, desapareciam com os sinais e as prestações que já tinham sido pagos. Por isso se falava na cidade dos esqueletos. Aqui nós ainda lembramos dos esqueletos. Por que esqueletos? Porque eram as estruturas que não se completaram, ficavam só as vigas, né? O maior de todos os esqueletos, sabe onde estavam? No Maracanã. Era ali onde havia uma favela e que iam construir um prédio enorme de mais de 20 andares que não chegaram nem a fazer as paredes laterais. E ele foi invadido pelos sem-teto que já havia naquela época e transformou-se numa grande favela. Perdão, favela hoje é politicamente errado. Numa grande comunidade, né, carente. E só terminou quando Lacerda compulsoriamente removeu esses habitantes, colocou-os na Vila Kennedy, que surgiu, e isso deu uma maior polêmica social, que era um absurdo remover aquelas pessoas para um lugar que naquela época a Vila Kennedy era como se fosse Mato Grosso, né? E de tão longe, né? Mato Grosso que era uma... Pois é. Então, e aí, com medo de que voltasse a ocupar o esqueleto, o que fez Lacerda? Implodiu e hoje construíram a UERJ. Então aqui quem estudou na UERJ talvez não saiba que ali por baixo dos alicerces da UERJ, grandes dramas humanos se desenrolaram naquele esqueleto que durante anos ficou enfeiando a cidade do Rio de Janeiro. Então esse era o panorama das construções civis. Uma exploração desenfreada de incautos compradores de unidades, né, em edifícios, sem nenhuma responsabilidade dos empreendedores, entre aspas. E foi aí que aparece Caio Mário. Nesse clima dramático de famílias que se desgraçaram porque usaram economias de anos de trabalho para comprar a ilusão da casa própria e perdiam tudo porque os empreendedores desapareciam, ou então tinham quebrado, tinham falido. O governo militar, com todas as críticas que se faça hoje, porque nenhum êxito econômico justifica um regime ditatorial, mas pelo menos o governo revolucionário do general Castelo Branco teve esse mérito. Esse mérito não podemos tirar. Ele percebeu a necessidade de se corrigir eticamente esse mercado de tamanha densidade social e econômica. E incumbiu quem? Só podia ser um, o professor Caio Mário. Pediu ao professor Caio Mário que fizesse um anteprojeto de lei que regulasse esse mercado. E Caio Mário, com seu espírito social e sua imensa oceânica cultura jurídica, fez o anteprojeto da Lei 4591, conhecida como condomínio, Lei de Condomínio e Incorporações. Eu prefiro chamá-la Lei Caio Mário. Foi mandada ao Congresso, praticamente não foi modificada. Quem é que ia ousar modificar naquela época um projeto de lei mandado pelo Executivo? O mínimo era descer aos porões da repressão, né? Foi aprovado quase intacto e foi aí que se criou a figura, o contrato de incorporação imobiliária. Foi aí que se criou a figura do incorporador e a sua responsabilidade civil. Olha aí a responsabilidade civil do incorporador que nasceu aí. Foi aí que surgiu o condomínio, aquele chamou de condomínio em planos horizontais, que hoje se chama...
e foi uma mudança infeliz de condomínio edilício. Em suma, Caio Mário não só resgatou eticamente esse mercado, como lhe deu até hoje a segurança jurídica que uma atividade como essa exige. Criou-se o Memorial de Incorporação. Só se pode hoje lançar um empreendimento imobiliário depois que se registra no registro de imóveis o Memorial de Incorporação. E eu trabalhei também no início da minha vida no jurídico de uma imobiliária das maiores da época, e eu era encarregado de preparar os memoriais de incorporação. Eu não estou exagerando, era mais ou menos desse tamanho. Porque o que tem de documento que é obrigatório ter no memorial, até um memorial descritivo que tem que dizer até a marca do azulejo que você vai botar no banheiro, é inacreditável. Das ferragens, tem que estar tudo lá no memorial descritivo, não é no memorial de incorporação. E aí, meus amigos, esse memorial de incorporação tinha que ser registrado e só depois do registro se poderia começar as vendas. O incorporador respondia desde o lançamento até a entrega das chaves com a BITSE, exigia-se a apresentação de certidões vintenárias de todos os que participavam da empresa incorporadora, e isso criou uma segurança jurídica que resgatou, repito, o mercado de incorporações imobiliárias. É claro que a lei não consegue ser perfeita porque as condições econômicas e sociais mudam. Essa lei, na época extraordinária, não conseguiu evitar o fenômeno da Incol, que quase liquidou o mercado imobiliário no Brasil, quase liquidou. Nós tememos que todo o mercado imobiliário de incorporações acabasse, depois da catástrofe da Incol. Mas olha como o direito é bonito. A cada modificação social e econômica, o direito segue. E aí criou-se o quê? O patrimônio de afetação, que modificou a Lei 4.591. Nunca mais se repetirá o fenômeno da Incol, que quebrou porque ela mantinha, ao mesmo tempo, cerca de 800 obras pelo Brasil inteiro e fazia um jogo de receitas, tirava a receita de um prédio e aplicava no outro que estava começando. Isso agora acabou com o patrimônio da afetação. Mas isso também, meus amigos, tinha um outro problema que a lei inicialmente não resolveu, que era a garantia do pagamento das parcelas, que era feito por hipoteca. A hipoteca está caduca. Só um suicídio econômico vai aceitar hoje hipoteca para vender imóvel. Porque a hipoteca, você, para realizar o seu crédito, leva 4, 5 anos. Quando realiza. Então, o mercado de incorporações sofria com essa falta de garantia efetiva. Surgiu o quê, então? A alienação fiduciária. Então, vocês vejam que o mercado vai se autodisciplinando e criando seus mecanismos de segurança jurídica. Mas não parou aí. Aí eu falo como Cavalieri, não parou aí. Vamos continuar. Vocês não podem imaginar. Eu não vou falar de 20 anos atrás, eu estou em 2017. Há 2 anos atrás, em 2 anos, o mercado imobiliário, o direito imobiliário evoluiu 200 anos, em 2 anos. É uma verdadeira tempestade cerebral. É uma verdadeira tempestade intelectual. Porque estão surgindo, em 2 anos, novos institutos antes insuspeitados. Em primeiro lugar, surgiu, e eu deixei para falar melhor sobre Ricardo Lira agora, surgiu o direito real de laje, na Lei 13.465 de 2017. Por que eu estou falando em Ricardo Lira? Porque o direito real de laje nada mais é do que um derivativo da superfície. É a superfície que o português chama de sobrelevamento, né? E, meus amigos, o grande pai, o grande artífice da superfície no Brasil e, portanto, do direito de laje, está aqui, ao nosso lado, esse paraibano, né? Ricardo Lira, cuja tese foi exatamente o direito de superfície. O que diz? O que é o direito real de superfície? Primeiro,
acabamos com aquele fetiche, né, da taxatividade. Então com o fetiche da taxatividade, tivemos que incluir mais um inciso no artigo 1225, que elenca os direitos reais brasileiros. Só pode ter direito real se está previsto em lei. Então puseram lá laje, uma denominação atécnica. Na verdade, o direito não é a laje. Mas por que puseram esse nome com essa simplicidade, laje? Porque é como é conhecida nas comunidades carentes onde a laje começou. Não quer dizer que só pode haver laje em comunidade carente, mas é ali que a laje surgiu. É o titular da construção base cujo filho se casou e não tem possibilidade de comprar uma casa ou alugar uma casa. Aí ele, meu filho, faz aí uma laje aqui em cima, né? A gente pode até fazer um churrasquinho domingo e tal, né? E daqui a pouco mais uma se casa, mais uma laje. Então a laje surgiu aí. Então, essa lei me emociona, porque talvez tenha sido, Lira, a primeira lei que realmente foi feita com os olhos postos nos carentes, nos que nunca foram lembrados pelo legislador brasileiro. Ela foi feita para regularizar essas comunidades carentes. Rapidamente, o que diz o direito real de laje? Diz que o titular de uma construção base, que é a casa que está no solo, pode ceder a superfície superior e inferior para a construção de lajes, que constituirão unidades autônomas, que serão averbadas na matrícula da construção base no registro de imóveis, passam a ter existência legal. Infelizmente, Marco Aurélio escreveu um dos primeiros artigos sobre isso, um dos primeiros com seu pioneirismo tradicional. Infelizmente, também não sei por que não atribuíram às lajes fração ideal. E isso impediu que o conjunto de lajes constituísse um condomínio edilício. Então ficou uma situação híbrida. Não é um condomínio edilício, né, mas tem a cara. É talvez um condomínio Denorex, né? Os mais novos talvez não tenham entendido. Denorex era um produto para o cabelo e ele falou no Põe na Consul. Eu também tenho uma propaganda antiga. Dizia assim, Denorex parece remédio, mas não é. Então, a laje virou um condomínio Denorex. Tem muita coisa do condomínio edilício. Por exemplo, os titulares da laje têm que contribuir na proporção da sua área para as despesas das partes comuns, né? Tem que obedecer a certas regras internas que poderão ser estabelecidas por eles em convenção. Pode eleger um administrador do conjunto. As lajes têm que obedecer às posturas edilícias de segurança, etc. Mas tem uma diferença enorme. É que no condomínio edilício não há que se falar em direito de preferência. Ou seja, o condômino pode vender o seu apartamento a hora que quiser, pelo preço que quiser, a quem ele quiser. Mas na laje não. Na laje, se um dos titulares de laje quiser aliená-la, ele terá que oferecer a preferência, primeiro ao titular da construção base, depois, ele não querendo, aos titulares das lajes superiores e também não havendo interessado, passa para as lajes inferiores. Ora, então, essa talvez seja a única diferença entre o condomínio edilício e a laje. Cada um pagará o seu imposto predial exclusivo da laje, isso, portanto, vai aumentar a arrecadação fiscal dos municípios. Então, esse é, em breve resumo, o regime jurídico do direito de laje. Meus amigos, embora eu tenha ficado comovido quando li a lei pela primeira vez, por essa densidade social de que ela se reveste, eu fui obrigado a reconhecer que, pelo menos por hora, vai ser uma pomposa inutilidade. Isso quer dizer, então, que devemos ignorar a lei, jogá-la, uma daquelas leis que você falou que pega e que não pega, essa será uma dessas leis que não pegam? E por que não vai pegar? Porque, meus amigos, talvez em 98% das comunidades carentes, a construção base também não é registrada, meus amigos. Também é ilegal. E como é que você vai averbar a laje numa matrícula que não existe? Aí você diz, então vamos jogar fora. O senhor gastou o nosso tempo a essa hora, né, todo mundo com fome, etc., para falar numa lei que não vai pegar, porque não tem como registrar. Não, porque a lei também criou um outro mecanismo, o REURB, ou seja, a reurbanização urbana, da qual um dos pioneiros está aqui. Esse seminário, meus amigos, é histórico.
Marco Aurélio, quando defensor público, foi encarregado do primeiro projeto de regularização fundiária nas comunidades carentes, né? E essa foi uma das grandes razões que o tribunal, numa das suas mais lúcidas decisões, o escolheu para representar o 5º Constitucional da Advocacia. Foi esse trabalho comovente de Marco Aurélio, quando defensor público, de regularizar a situação jurídica das comunidades carentes. E esse reurbe é o que vai permitir, daqui a 5, 10, 20, não sei quanto tempo, mas vai permitir que finalmente, regularizada a situação fundiária dessas casas, se possa então começar a implementar o direito real de laje na sua plenitude. Então, essa foi a primeira grande novidade da Lei 13.465. Qual a segunda? O condomínio de lotes. Como eu lutei pelo condomínio de lotes. E hoje muita gente acha que condomínio de lotes é sinônimo de loteamento. Como é comum essa confusão? Isso não surgiu agora, isso há desde a Lei 6766. A lei de condomínio, lei de loteamentos, completamente diferente. Porque no loteamento clássico da Lei 6766, os lotes não têm fração ideal. E mais ainda, as áreas internas são do município, são públicas. E aí, sabe qual é a consequência dramática que isso provoca? É que o Estado, falido como é, não consegue dar segurança a esses moradores. Hein, Tânia? Você mora num exemplo desse, você está nesse problema. Não dá segurança aos moradores, não dá limpeza das ruas, não dá serviços públicos. E o que esses moradores têm que fazer? Contratar esses serviços. Então, contrata uma empresa de segurança, uma empresa de limpeza, e isso tem custo. Então, elege um síndico, fazem esse custo, rateiam entre os moradores e começa a cobrar com o nome de taxa de condomínio. Só que aí tem um desses moradores, e por isso eu digo, não era um condomínio, mas parecia um condemônio, porque no condomínio edilício, a minha experiência de 50 anos mostra que muitos, na verdade, são condemônios. E nesses condemônios, o diabo não manda representante, ele comparece pessoalmente, né? E eu desenvolvi uma sensibilidade tão grande que com 10 minutos de acesso, aquele ali, ó. Aquele ali é onde o diabo se incorporou, né? Eu já sei perfeitamente. Pô, muito bem. Então, esse diabo, esse que está incorporado pelo diabo, ainda não se conseguiu expulsar o diabo do corpo, né? E aí ele diz, não pago, e nem vou pagar. Pois isso não é um condomínio, não tem fração ideal, então eu não vou pagar. Como é que eu vou pagar taxa de condomínio do que não é condomínio? Não pago. E tem toda a razão, toda a razão. O judiciário foi obrigado a reconhecer isso. Aí veio uma segunda ideia. O homem é muito criativo quando tem que resolver os seus problemas, principalmente econômicos. Ele então vamos fazer uma associação de moradores. E aí faz-se um estatuto, elege-se a diretoria, aprova-se o orçamento e cobra essas mensalidades dos sócios. Quando bateu no diabo, ele disse, também não pago. Também não pago. E por quê? Porque a Constituição me garante o direito sagrado e a liberdade de não me associar. Então, como é que eu vou pagar a mensalidade de uma associação que eu não faço parte nem sou obrigado a fazer? Não pago. Aí, eu que já estava ainda em exercício, né, tive uma ideia, mas que não pegou, né? Não pegou. Mas também, talvez porque era advogado, mais criativo, né? Um pouco mais libertado de ser apenas a boca da lei, do direito positivo, eu resolvi condenar esse morador a pagar sob o fundamento da vedação do enriquecimento sem causa. Né? Um dos paradigmas do novo direito brasileiro, da nova ordem jurídica. Porque eu dizia, imagine vocês que o guarda que é pago pelos moradores, o guarda vê que um ladrão está pulando o muro daquela casa. Eu não posso dizer, olha, não se incomode porque essa casa não paga. Então deixa ele lá assaltar. Só que o ladrão depois pula o muro do lado e assalta do lado que paga. O administrador não pode dizer assim ao gari que eles contrataram, não varra as folhas da frente dessa casa porque ele não paga. Só que o vento leva as folhas para frente da casa do que paga.
Então, meus amigos, a única maneira que se encontrava era falar nesse princípio do enriquecimento sem causa. Algumas câmaras aprovaram, mas o STJ acabou não validando. E esse é o grande problema desses loteamentos, com acesso controlado. Eu tenho um grande amigo que mora num desses loteamentos em Jacarepaguá, com cerca de 800 casas, e depois da liminar do Marco Aurélio, que não é o nosso desembargador, antes fosse... Se vocês disseram a ele que eu falei isso, eu digo que é mentira. Bom, então, não é o Marco Aurélio, mas a liminar do ministro Marco Aurélio foi mal interpretada, porque ele disse que não se pode obrigar ninguém a se associar. Isso é o óbvio, Lulante, né? Agora, não fechou sem causa. Isso, exatamente. Ele então, não enfrentou. Então, muitos deixaram de pagar. Esse meu amigo está desesperado, porque são 800 casas e já 270 pararam de pagar, meus amigos. Então eu disse, olha, tem que dispensar os seguranças. E aí arranje uns ladrões para só assaltar os que não estão pagando. Né? Você faz uma relação, vai a milícia e diz assim, olha, assalta essas casas. Eles vão ser os primeiros a querer recontratar a segurança. Então, meus amigos, esse é o grande problema desses loteamentos. Criou-se o condomínio de lotes. Aparentemente igualzinho, são lotes, mas com diferenças abissais. Primeira grande diferença, no condomínio de lotes, os lotes têm fração ideal. As áreas internas são privadas, são comuns, não são do Estado, não são do município. É uma incorporação imobiliária como um edifício. Tem que se fazer um memorial de incorporação, com todos aqueles documentos que a lei de condomínio exige para o memorial de incorporação, e de maneira que faz-se uma convenção, elege-se o síndico, há um relacionamento muito mais efetivo entre os moradores, uma comunhão maior de interesses, de maneira que o condomínio de lotes acabou com essa discussão. Eu tenho 2 clientes que são incorporadoras, já estão registrando os seus primeiros projetos de condomínios de lotes, e aí me fazem sempre uma pergunta. Eu posso, então, converter o meu loteamento em condomínio de lotes? Eu digo, olha, teoricamente pode, mas eu acho impossível. Primeira coisa, você tem que fazer que o município abra mão das ruas internas. E, meus amigos, o prefeito que fizer isso, no dia seguinte tem ação de improbidade administrativa em cima dele. Né? Depois tem que ser unânime, todos têm que concordar. Imagina 800 conseguir a unanimidade para transformar o regime jurídico daquele empreendimento. Então, agora, os loteamentos ilegais, que são até mais numerosos que os legais, esses até podem converter, porque não tem ainda áreas públicas nem nada. Então, meus amigos, o condomínio de lotes vai ser uma grande novidade que talvez acabe com os loteamentos clássicos, embora, claro, que eles não estão proibidos, ainda se pode fazer loteamento clássico. Mas qual é a terceira? Bom, também há um condomínio urbano simples. É outra novidade, também dirigida às comunidades carentes. É quando temos um terreno em que há uma casa construída no meio do terreno. Aí o filho se casa, não tem para onde ir. Aí o pai diz, filho, faz um puxadinho, são os pichadinhos, ali no fim do terreno. Caso segundo, olha, faz um puxadinho do outro lado, que ainda tem terreno. A minha auxiliar doméstica, antigamente era desempregada doméstica, mas isso hoje, então é auxiliar doméstica, ou colaboradora doméstica, que está conosco há mais de 20 anos, é uma pessoa da família, ela nos convidou para ir ao batizado de uma neta. E eu fui lá, em Nova Iguaçu. Meu filho, precisava de uma bússola para chegar à casa dela, porque era assim, você ia passando pelos vários puxadinhos, e o dela era o último ainda por cima, então eu devo ter passado por umas 8 casas, todos da mesma família, mas beleza, é até bonito, né? Se reúnem todos, fazem um churrasco no quintal, no que sobrou do quintal, né? E aí dava um problema sério, um desses resolve vender o seu puxadinho, não pode. Então, o que se criou agora? Condomínio urbano simples. É um negócio inacreditável. Basta você fazer um projeto dessa construção, um projeto, um desenho, né? Vai ao registro de imóveis e a verba na matrícula mãe. Não precisa certidão negativa, não precisa projeto aprovado, não precisa certidão do INSS, nada. Reconhecimento do fato. Reconhecimento do fato. E aí o titular desse puxadinho pode vendê-lo, porque passa a ser dele e tem fração ideal. Passa a ser um condomínio, daí está condomínio urbano simples. Também por hora não vai dar certo, meus amigos.
Porque em 95% dos casos, essa construção no centro também não tem matrícula, também não está registrado, que é o caso da minha colaboradora doméstica. Eu perguntei a ela. Não, isso aqui foi uma posse, esse terreno estava vazio, nós entramos e construímos essa casa. Mas a REURB pode ser que no futuro permita implementar-se esse novo modelo. Mas prometo que é o último modelo. Surgiu agora, em dezembro, tem 4 meses uma lei, a multipropriedade, da qual, se Lira foi o pai da superfície no Brasil, da multipropriedade foi Gustavo Tepedini. Então, só esse evento permite a vocês conhecer 2 construtores do direito moderno brasileiro. Só aqui, né, que foi Ricardo Lira com a superfície e Tepedino com a multipropriedade. Há anos que nós nos batíamos pela legalização da multipropriedade. Ela já era praticada no Brasil, mas ilegalmente, sem nenhuma segurança jurídica, porque não se admitia o registro. A multipropriedade, como o nome está dizendo, permite que um único imóvel seja de propriedade de até 52 pessoas. Eu vou dizer por que 52. Porque a multipropriedade é um partilhamento, um desmembramento, não é do solo, mas é um desmembramento do tempo. Daí eu dizer que é um condomínio físico-temporal. E é por isso que não se registrava. Era o fetiche da taxatividade. Os oficiais do registro diziam que não podiam registrar tempo. Como é que eu vou registrar tempo? Tempo não é direito real, então não podia. Ora, quais são as vantagens da multipropriedade? Em primeiro lugar, elimina a famigerada segunda casa que muitos brasileiros mantêm. O que é a segunda casa? São os brasileiros mais privilegiados que têm uma casa na praia, na montanha, e onde vão uma vez por ano nas férias ou nos fins de semana prolongados. Durante o resto do ano, a casa fica literalmente trancada. É de uma pomposa inutilidade social e econômica, não gera empregos, não aquece o comércio local, nada. Fica lá fechado. E eu faço a meia-culpa, meus amigos. Eu tenho uma casa em São Pedro, né? A última vez que eu fui lá foi no carnaval desse ano. Quando eu entrei na casa, eu percebi que a última vez que eu tinha ido lá era no carnaval do ano anterior. Ou seja, eu fiquei um ano inteiro sem pisar na casa e ela fechada. A multipropriedade acaba com isso. Mas de maneira aparentemente incoerente, se a multipropriedade elimina a segunda casa, ela permite o acesso de uma enorme camada de brasileiros à segunda casa. Por quê? Porque o brasileiro que não tem a mesma situação econômica não pode comprar uma casa na praia, mas pode comprar uma semana de uma casa na praia. E então, com a multipropriedade, esse imóvel vai ser, na verdade, ocupado o ano inteiro por coproprietários, por condôminos, porque a multipropriedade é um condomínio. E a lei de multipropriedade, que é a lei 13.777, ela diz que uma unidade pode ser vendida em frações de tempo de no mínimo 7 dias. Então, por isso é que eu estou dizendo que uma única casa pode ter 52 coproprietários, que são 52 semanas e um ano. Não precisa ser 7 dias, não pode ser menos de 7, pode ser 15 dias, um mês, etc. Outra vantagem da multipropriedade, além dessa, ela aquece o comércio local, ela aquece o mercado de construção, é um sonho dourado dos corretores. O corretor de imóvel está aceso, ele vai vender um único imóvel para 52 pessoas diferentes. Quer dizer, é um outro mercado, é uma outra realidade. Cada uma dessas frações dessas frações de tempo tem uma matrícula própria. A lei obriga o oficial a abrir uma matrícula mãe e matrículas auxiliares, janeiro, fevereiro, março, etc. Então, temos hoje 3 modelos de parcelamento do solo urbano. Loteamento clássico, condomínio de lotes ou condomínio urbano simples e condomínio temporal. Ou seja, hoje se parcela o solo urbano horizontalmente ou verticalmente com a laje ou temporalmente. Claro que vai ser difícil implantá-lo. Eu disse as vantagens, mas eu já vislumbro as desvantagens. Se eu acabei de dizer que o condomínio é a mãe de todos os conflitos, isso é uma frase romana, condomínio é a mãe de todos os conflitos.
Se você tem, às vezes, um edifício com 12 unidades e 12 condôminos e o diabo sempre está presente, vocês já pensaram um edifício de 20 andares, com 10 apartamentos por andar e cada um deles com 52 proprietários? Vocês já imaginaram essa assembleia de condomínio que vai sair? Outra coisa interessante, eu conheço o brasileiro, nós todos conhecemos, né? Mas aí a casa é em Búzios, aí a família tem direito a 7 dias, vai com os filhinhos, tem que sair no domingo. Aí fala, papai, pô, com esse sol, não vamos sair não, vamos ficar. Aí chega segunda-feira às 8 horas, o do titular da semana seguinte bate lá, vai sair tiro, bofetão, vai desaguar tudo na delegacia, porque brasileiro não liga essas coisas, não vou sair não, vá procurar os seus direitos. Aliás, é uma expressão que o brasileiro criou porque tem a certeza que quem precisa procurar os seus direitos vai para o judiciário e não acha nunca esses direitos. Bom, então como você sabe que eles não vão ser achados, ele vai procurar o seu direito. Bom, vocês já imaginaram a conservação desses imóveis? Mesma coisa, vão depredar muitos, vão depredar tudo. Sem falar que uns vão levar algumas coisas do apartamento embora, né? É claro, por isso é que sabiamente, a lei diz que a administração tem que ser profissional. Porque a Dona Maria, ou o Coronel Hélio, que é da reserva, porque os síndicos tradicionais, a Dona Maria, que não tem o que fazer, e fica vigiando a vizinha para ver quando é que o Ricardão entra, né? Ou então, militar aposentado. Militar reformado é o síndico por excelência, né? Bom, mas o Coronel Hélio não vai conseguir administrar nem a Dona Maria. Então tem que ser uma administração profissional. Outra coisa, cada fração de tempo paga o IPTU, meus amigos. Você imaginou a arrecadação do município que vai crescer? Outra observação, não há solidariedade entre os coproprietários. Então, se o de fevereiro não pagar o IPTU dele, o município não pode cobrar dos outros. São absolutamente isolados, não há nenhuma solidariedade. É uma lei completamente diferente e isso mostra a importância de se criar esse fórum, Marco Aurélio. Esse vai ser o fórum em que nós vamos debater isso, meus amigos. Nós vamos fazer, tenho certeza, já agora talvez só sobre multipropriedade. Eu posso falar 2 horas mais, tranquilize, não vou falar. Mas eu poderia falar mais 2 horas sobre multipropriedade. É uma lei grande, com muitos artigos. Podia falar horas ainda sobre condomínio de lotes, trazer exemplos, falar muito mais ainda de responsabilidade civil. Em suma, essa é a função desse fórum. Faltava isso. Nós tínhamos um fórum de direito processual, civil e civil, juntos. Não dá, meus amigos. São 2 coisas diferentes. Há um certo antagonismo entre civilistas e processualistas. Dizem que o Savigny falava que o direito seria a mais bela de todas as ciências se não houvesse o processo, né? E dizia ainda que o processo é a arte de não se adentrar no mérito das ações. Porque o santo predileto dos processualistas é a santa nulidade. O processualista tem um orgasmo intelectual quando descobre num processo que já tem 25 anos uma nulidade lá na citação, há 20 anos atrás. Então eu acho uma expressão muito engraçada. Retorne os autos desde da citação. Amplo direito de defesa. Então, juntar civil e processual civil não dá certo. Um é direito público, outro é direito privado. Então era imperioso e, felizmente, o desembargador André Gustavo percebeu isso e criou agora um fórum só de direito civil. Teve ainda o bom senso de encarregá-lo de organizar e presidir o desembargador Marco Aurélio, o nosso vice-presidente, os membros que compõem a sua primeira diretoria, e eu tenho certeza que será um sucesso. O direito civil, repito, está em franca ebulição, novos institutos, o que significa novos desafios. Finalmente, meus amigos, e também 50 anos de congresso me ensinaram que o grande pecado de um palestrante principalmente o último, e quando os sucos gástricos dos estômagos já começam a produzir os seus ruinosos efeitos, né? O pecado do palestrante, principalmente a última, é dizer finalmente, porque esse finalmente traz uma sensação de alívio para a plateia extraordinária.
E se ele... Isso traiu o princípio da confiança, da boa-fé objetiva. Se ele fala mais 1 hora, e o que é pior, dizer finalmente mais 2 ou 3 vezes, isso é uma traição à plateia. Né? A plateia tem todo o direito de ficar indignada. Alguns começam a consultar o seu relógio até que um pratica o gesto que liquida o ego de qualquer conferencista, que é levar o relógio ao ouvido, sacudi-lo e olhar na esperança que tivesse parado, né? Mas há um pecado maior ainda. Esse é maior. Esse é de matar. Esse tem que executar o palestrante. Ele é chamado, vem à tribuna com um calhamaço assim na mão. Aí você faz, aqui deve ser um trabalho que ele fez, que vai oferecer, vai sortear no fim da palestra, né? Porque deste tamanho, mas era a palestra. E aí ele começa a ler assim, ó, assim, vocês já devem ter visto, assim, ó. Vai botando a folha atrás, resultado, não diminui o volume, a plateia fica desesperada. Vocês já não viram isso alguma vez? É um desespero. Será que está acabando? Não sei, está no mesmo volume. Isso é horroroso. Por isso, olha o que é a experiência. Quando eu tenho que ler alguma coisa, e não costumo muito, eu faço assim, ó, eu aprendi. Aí a plateia, está acabando, ó, já está quase transparente. Só deve faltar as 2 folhinhas. Então, meus amigos, finalmente, como quase todos acabaram fazendo uma citação, né? Você citou José Serran, o outro citou... Houve aqui várias citações interessantes, Vitor Hugo, né? Né? O que não quer dizer que nós sejamos os miseráveis espectadores. Mas então eu me lembrei de uma citação, e que cai muito bem a esse primeiro evento, e cai muito bem na homenagem a Caio Mário. É uma passagem de um famoso sermão do padre Antônio Vieira, sem dúvida o maior orador sacro do Brasil. E ele, no sermão sobre o bom sucesso das armas lusitanas, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: sabei cristãos, sabei príncipes, sabei ministros, que ele vos há de pedir contas de tudo o que fizestes, mas muito mais estreita a conta do que deixastes de fazer. Pelo que fizestes, vos hão de condenar muitos, mas pelo que não fizestes, todos. O que Vieira quis dizer é que o único pecado, principalmente nesse momento que estamos vivendo, o único pecado que não podemos cometer é o de não fazer nada. Estamos no momento de fazer, de resgatar esse país, de construir uma nova ordem jurídica principiológica, de nos unirmos para oxigenar essa nossa sociedade. E eu termino dizendo que Caio Mário, Tânia, Caio Mário, quando chegou lá, e eu tenho certeza que foi lá, as portas foram imediatamente abertas, porque São Pedro lhe disse: pode entrar, Caio, porque você fez. Muito obrigado. Obrigado a vocês.